Sara, você sabia que existe um artigo científico que literalmente mudou a forma como vemos a segurança e confiabilidade da inteligência artificial? Alex, você está falando daquele trabalho que descobriu que as redes neurais podem ser enquianadas? Exato. E olha só, este artigo tem mais de 15 mil citações. Para você ter uma ideia, na ciência da computação, um artigo com 1000 citações já é considerado extremamente influente. 15 mil citações é praticamente um marco histórico. Caramba, mas o que exatamente eles descobriram que foi tão revolucionário? Eles descobriram duas propriedades das redes neurais profundas que ninguém imaginava existir. E essas descobertas não apenas mudaram nossa compreensão teórica, mas também criaram um campo inteiro de pesquisa em segurança de IA. Para entendermos melhor o impacto, me conta como era o mundo da inteligência artificial antes dessa descoberta. Sara, em 2013, estávamos vivendo o início da revolução do aprendizado profundo. O AlexNet tinha acabado de revolucionar a visão computacional em 2012 e todo mundo estava empolgado com o desempenho surpreendente das redes neurais profundas. Era como se tivéssemos descoberto uma fórmula mágica. Mas havia algum problema com essa empolgação toda? O grande problema era a nossa compreensão limitada sobre como essas redes realmente funcionavam. Era como dirigir um carro superpoderoso sem entender completamente os freios. Todo mundo sabia que funcionava, mas ninguém entendia profundamente o porquê. E foi aí que este trabalho entrou em cena. Exatamente. Os pesquisadores fizeram duas descobertas fundamentais que mudaram tudo. A primeira foi sobre como as redes neurais organizam o conhecimento internamente. Eles descobriram que neurônios individuais nas camadas profundas não são tão importantes quanto pensávamos. Como assim? Pode explicar melhor? Pense assim, imagine que você está tentando entender como um time de futebol funciona. Tradicionalmente, achávamos que cada jogador tinha uma função específica e bem definida. Mas eles descobriram que é como se qualquer combinação aleatória de jogadores pudesse desempenhar qualquer função. O que importa não são os jogadores individuais, mas o espaço de possibilidades que o time todo cria. Isso significa que tentávamos interpretar as redes neurais de forma errada? Precisamente. Estávamos tentando entender o significado de neurônios individuais, quando na verdade a informação semântica está distribuída pelo espaço multidimensional criado por todos os neurônios juntos. É uma mudança de paradigma fundamental. E qual foi a segunda descoberta? A segunda descoberta foi ainda mais impactante. Eles mostraram que é possível enganar uma rede neural com mudanças imperceptíveis numa imagem. Imagine que você tem uma foto de um gato que a rede classifica corretamente. Eles conseguiram adicionar um ruído tão pequeno que o olho humano nem percebe, mas que faz a rede pensar que é um cachorro. Mas isso não poderia ser apenas um acaso, um erro aleatório? Essa foi exatamente a pergunta que eles fizeram. E descobriram algo ainda mais surpreendente. Essas perturbações não são aleatórias. Se você pega essa mesma perturbação que enganou a primeira rede e aplica em uma segunda rede, treinada com dados diferentes, ela também vai ser enganada da mesma forma. Isso sugere que há algo sistemático acontecendo, não é? Exato. Isso revelou que as redes neurais aprendem superfícies de decisão que são fundamentalmente descontínuas. É como se existissem buracos invisíveis no espaço de decisão da rede. E o mais preocupante, esses buracos seguem padrões previsíveis. E como eles descobriram esses exemplos adversários? Eles desenvolveram uma metodologia engenhosa. Basicamente, usaram técnicas de otimização para maximizar o erro da rede neural. É como se perguntassem qual é a menor mudança que posso fazer numa imagem para confundir completamente a rede. E então usaram gradientes para encontrar essa perturbação mínima. E qual foi o impacto imediato dessas descobertas? Sara, foi como abrir a caixa de Pandora. De repente, toda a comunidade científica percebeu que nossas redes neurais superpoderosas. Isso criou um campo inteiro de pesquisa chamado aprendizado de máquina adversário. E hoje, mais de 10 anos depois, como essas descobertas ainda impactam o mundo da IA? O impacto é imenso. Primeiro, em segurança, hoje sabemos que qualquer sistema de IA pode ser vulnerável a ataques adversários. Carros autônomos, sistemas de reconhecimento facial, até mesmo o ChatGPT, todos precisam considerar essas vulnerabilidades. Você pode dar exemplos práticos? Claro, pesquisadores já mostraram que você pode colocar adesivos específicos numa placa de trânsito e fazer um carro autônomo interpretar pare como velocidade má. Ou criar óculos especiais que fazem sistemas de reconhecimento facial te confundirem com outra pessoa. E no caso dos modelos de linguagem como o ChatGPT? Os ataques adversários evoluíram para a injeção de prompts e geobragging. É a mesma ideia, pequenas mudanças na entrada que fazem o modelo se comportar de forma inesperada. Por isso as empresas investem tanto em alinhamento e segurança hoje. Mas não foi só sobre vulnerabilidades, certo?
Houve impactos positivos também? Absolutamente. Essas descobertas levaram ao desenvolvimento de técnicas de treinamento adversário, que tornaram as redes neurais mais robustas. Também influenciaram áreas como interpretabilidade de IA e geração sintética de dados. E sobre a primeira descoberta da distribuição do conhecimento? Essa mudou completamente como estudamos e interpretamos redes neuronais. Levou ao desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas de análise, como representações distribuídas e métodos de visualização de alta dimensionalidade. Influenciou até a arquitetura dos transformadores que usamos hoje. É impressionante como um trabalho pode ter ramificações tão amplas. Qual você diria que é o legado mais importante? Sara, eu diria que o legado mais importante foi a mudança de mentalidade. Antes, estávamos numa espécie de lua de mel com o aprendizado profundo. Este trabalho nos ensinou humildade científica, que precisamos sempre questionar e investigar profundamente nossos sistemas, não importa quão bem eles parecem funcionar. E isso é ainda mais relevante hoje, com a IA se tornando cada vez mais presente em nossas vidas. Exato. Hoje, quando falamos sobre IA responsável, alinhamento de valores e segurança de sistemas autônomos, estamos construindo sobre as fundações que este trabalho estabeleceu. Eles nos mostraram que performance e segurança são coisas diferentes e que precisamos nos preocupar com ambas. Alex, para finalizar, o que você diria para alguém que está começando a estudar IAB hoje? Eu diria que este trabalho exemplifica perfeitamente o espírito científico que precisamos na IA. Questione tudo, investigue profundamente e nunca assuma que um sistema complexo é completamente compreendido só porque funciona bem. As descobertas mais importantes muitas vezes vêm de fazer as perguntas certas sobre coisas que todos assumem como óbvias. Perfeito. E é assim que a ciência avança, com curiosidade, rigor e a coragem de questionar até mesmo nossos maiores sucessos. Obrigada, Alex, por essa viagem fascinante pela história da IA.